Irmãos, nós vamos retomar 1 Pedro. Pastor Marcos tem falado mais frequentemente às quartas-feiras, expondo Marcos, e o nosso estudo de 1 Pedro caiu no esquecimento, né? Tá lá, 1 Pedro já está até criando teia lá, né? O pessoal nem lembra mais que tem 1 Pedro na Bíblia, né? Mas nós precisamos continuar de onde paramos. E pelo que eu vi no YouTube, a última vez que nós falamos de 1 Pedro faz 2 meses. Então, e antes da vez que faz 2 meses, fazia acho que uns 6 meses que nós não falávamos. Ou seja, os irmãos não lembram de nada. Já nem sabem onde está 1 Pedro. É verdade, tem uma carta de Pedro na Bíblia, né? E tudo mais. Então a gente tem que retomar. E eu vou contar com a memória dos irmãos para a gente retomar aquilo que já vimos e caminhar de onde paramos. Mas a gente vai dar uma revisadinha, claro, né? Porque não dá para colocar tudo aí na conta da memória dos irmãos. Mas vamos abrir então em 1 Pedro 1, 17. Nós estamos estudando os versículos 17 a 21. E esse trecho nós estamos vendo já há bastante tempo. É um trecho muito rico, né? Um trecho que tem vários detalhezinhos que a gente tem que roer até o tutano, né? Tirar toda a carne, pegar tudo de carninha que tem e tirar. Então a gente vai devagarinho. E é um trecho muito rico. Então do 17 até o 21, a gente tem falado sobre a relação entre a redenção do crente, ou seja, o resgate que o crente experimentou, que Jesus fez no crente. Isso significa redenção, é um resgate mediante um pagamento. E esse resgate, essa redenção é o que orienta esse trecho todo e orienta, direciona os leitores de Pedro a uma vida santa. Então, por que o crente tem que ter uma conduta reverente? Por que o crente tem que ter uma conduta de temor a Deus? Por que o crente tem que se preocupar com sua santidade, com uma vida que agrada a Deus? Porque ele foi resgatado. Então, todo esse trecho do 17 ao 21 fala para nós disso, da nossa conduta reverente por causa da nossa redenção. Então, se vocês olharem o versículo 17, os irmãos vão ver que tem uma ordem ali. Onde que está a ordem do versículo 17? Qual é a ordem? Qual é o imperativo ali? Portai-vos com temor, ou seja, vivam com temor, vivam com reverência a Deus, vivam com um santo temor a Deus. E, na sequência, ele dá a fundamentação para isso. E essa fundamentação está alicerçada na obra da redenção. Então, nós percebemos aí, no 17, 18, 19, 20 e 21, em cada um desses 5 versículos, nós percebemos 5 informações sobre a redenção do crente. Então, esse resgate é tratado por Pedro a partir de 5 informações. Como que foi esse resgate? Esse resgate, do que eu fui resgatado? Pelo que eu fui resgatado? Como eu fui resgatado? Quem me resgatou? Para que eu fui resgatado? Você encontra um resuminho nesses 5 versículos aí. Então, se os irmãos olharem aí, o primeiro versículo é o 17, diz, a primeira informação é que o crente foi resgatado para uma vida reverente. Então o versículo 17 diz: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui o crente foi resgatado para uma vida reverente. Essa é a primeira informação que a gente tem aqui. Os irmãos devem se lembrar que esse versículo apresenta um ponto de equilíbrio muito importante para a vida cristã. Ele fala que Deus é nosso Pai, mas ele fala que Deus também é juiz. Ele também julga. E todos vão ser julgados. Os crentes também vão ser julgados. Não para salvação e condenação, porque isso aí já foi feito na obra de Cristo já, mas nós vamos ser julgados quanto à nossa performance cristã, o nosso desempenho na vida cristã, como um tribunal esportivo. E Pedro nos lembra, olha, vocês têm um Pai. Portanto, diante da perseguição que vocês têm sofrido, da zombaria que cometem contra vocês, da perseguição social que acontecia na época, lembre-se, vocês têm um Pai. Vocês não estão soltos no mundo. Vocês não estão largados por aí. Vocês têm um Pai. Mas esse Pai, ele também é juiz. Então não é só o pai amigão que aceita qualquer coisa. Não, não, não. É necessário uma conduta reverente do crente, porque Deus é Pai, mas também é juiz. E aí ele fala que esse julgamento é segundo as obras de cada um, algo individual, algo que leva em conta o que cada um fez e faz na sua vida,
E, portanto, a gente tem que ter uma postura reverente durante o tempo da nossa peregrinação. E essa palavrinha aí, peregrinação, nos lembra, e é uma tônica de Pedro, que nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidadania não é daqui. O crente tem um linguajar diferente, um sotaque diferente, como eu gosto de dizer, né? O crente tem um jeito diferente de falar, de se vestir. O crente tem um jeito diferente de se comportar. Até o jeito de comer do crente é diferente. Tudo do crente é diferente. Porque nós não temos os mesmos hábitos, as mesmas práticas, o mesmo modo de vida das pessoas que têm a cidadania aqui nesse mundo. Nós somos diferentes. E nós estamos peregrinando aqui, estamos de passagem, somos viajantes, caminhando para a nossa pátria celeste. Então essa é a primeira informação que nós vimos. O crente foi resgatado para uma vida reverente. Segundo lugar, versículo 18. O crente foi resgatado de uma existência vazia. Olha aí o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. Fútil procedimento é um modo de vida vazio. É uma existência vazia, sem propósito, inútil, da qual não se aproveita nada. E Pedro fala que os incrédulos passam esse modo de vida de geração a geração. Então, o pai cachaceiro ensina o filho a ser cachaceiro, o neto a ser cachaceiro, ensina uma vida de pecados, o avô trai a esposa, ensina o marido, o pai a trair a esposa, o filho trai a esposa, não tem problema nenhum. Em casa, uma cultura familiar de imoralidade, de injustiça, de sem vergonhice. Isso vai sendo passado de geração a geração, porque os ímpios são assim. E o pecado, claro, né, a própria natureza pecaminosa, com as suas particularidades em cada um de nós, né, vai sendo alimentado com isso. E o que quebra isso então? Como que a gente pode sair dessa herança maldita? Né? Como que a gente pode sair disso? Nós precisamos de um resgate. E é por isso que o nosso ponto diz que nós somos resgatados de uma existência vazia. Então nós olhamos isso para a nossa vida. Eu olho para os meus antepassados, né? E irmãos, é de chorar o que você vê. Meus antepassados, não tem um que se salva, não tem um. Você fala, não, esse daqui é um pouquinho melhor. Não tem um que dá para você falar que era um pouquinho melhor. Tudo incrédulo, tem macumbeiro, tem de tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. No passado, gente se envolvendo com coisa errada, terrível. Eu estava nessa linha. Eu não saí disso porque eu sou melhor. Eu fui resgatado disso. Desse fútil procedimento, desse modo de vida vazio, dessa existência vazia. Terceiro lugar, versículo 19. O crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Então nós fomos resgatados para uma vida reverente, de uma existência vazia e pelo sacrifício de Cristo. Olha só. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, volta rapidinho no 19. Obrigado, Guilherme. Se vocês olharem aí, o versículo 19 tem um contraste com o versículo 18. O versículo 19 fala que nós fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus. E isso está contrastando pelo ouro e prata do versículo 18. Agora, ouro e prata são coisas que nós temos na nossa sociedade como das mais preciosas. Se você ganha uma joia de ouro, uma joia de prata, você vai segurar aquilo o máximo que você puder na sua vida pelo valor daquilo. Mas Pedro fala, isso é corruptível. Por mais precioso que isso seja, isso passa. O nosso resgate não foi feito com essas coisas. O nosso resgate foi feito com algo infinitamente maior. Algo infinitamente mais precioso, que é o sangue de Cristo. Então, por isso que nós somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Versículo 20. O crente foi resgatado a partir de um plano eterno. Olha ali. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E aí ele continua, aqui por meio dele, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o versículo 20 fala de um plano eterno. Esse plano começou antes da fundação do mundo. Então esse plano foi sendo executado ao longo de toda a história e esse resgate foi planejado. O seu resgate foi planejado. Deus planejou, vou resgatar o Márcio. Como? Fazer isso, fazer aquilo outro. Foi um resgate planejado e que se concretizou na história. Mas o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. E o 21, o crente foi resgatado para viver com Deus. Olha aí.
Aqui, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o crente foi resgatado para viver com Deus. Então, estão aí 5 informações sobre a redenção do crente. Nós já vimos a maior parte desse esboço, desse trecho maior, mas nós precisamos ainda finalizar um pedacinho do versículo 19. Algumas coisas que eu quero falar aqui. E o versículo 19 fala sobre o sacrifício de Cristo. Então, volta lá para o 19, nós vemos aí que o texto diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós já vimos, puxem na memória aí, a partir dessa síntese que eu vou fazer, que quando a gente fala do sangue de Cristo, nós não estamos falando que o sangue de Jesus era diferente do nosso. Se você botasse o sangue de Jesus no microscópio, você não ia ver hemácias divinas ali, você não ia ver plaquetas brilhantes ali. Olha, o sangue de Cristo, né? Jesus se cortava no espinho, saía ouro, né? Não é isso. O sangue de Jesus é como o nosso. Ele tem que ser como o nosso. Por que o sangue de Jesus tem que ser como o nosso? Por quê? Por que isso é importante? Que o sangue de Jesus seja igualzinho ao nosso. Tem a hemácia, a plaqueta, por quê? Para ele ser humano. Se ele tivesse um sangue verde alienígena, não ia ser humano. E se ele não fosse humano, ele ia poder nos substituir perfeitamente? Não. Então, o sangue de Jesus é igual ao nosso. Agora, quando o texto fala aqui que esse sangue de Jesus é precioso, o que significa, então, a expressão sangue de Cristo aqui? É uma metonímia. Vocês lembram o que é uma metonímia? Metonímia é quando você usa uma palavra para se referir a um outro conceito. Você troca uma palavra por outra. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que na publicidade, que eu sou publicitário, né, existem metonímias muito famosas. Por exemplo, como é que chama aquele negocinho azul que você usa para limpar o ouvido? Não é cotonete. Aquilo é haste flexível. Cotonete é a marca, mas é uma metonímia. O negócio ficou tão conhecido que não importa a marca, você chama aquilo de cotonete. Como que chama aquilo que você usa para limpar a panela? Aquela coisa cinza. Bombril, não é Bombril. Bombril é a marca. Qual que é o nome? Palha de aço, uma metonímia. Você usa o nome de um produto para se referir a toda uma categoria, né? Como que chama aquilo que você põe no machucado? Não é Band-Aid, é curativo adesivo. Band-Aid é a marca. É o nome do produto da marca. Band-Aid é o nome do produto americano lá. Ele colocou Band-Aid. O nome do produto é curativo adesivo. Maisena é a marca. Amido de milho. Muito bem. Danone, né? É bebida láctea, né? Componente lácteo. Iogurte, e a gente fala Danone. Compra um Danone de que marca? Não, a marca é Danone. Mas o negócio fica tão famoso que ele representa a própria marca. Isso é uma metonímia. Então, o que é uma metonímia? Eu leio uma palavra e o autor está usando aquilo para resumir algo maior. Ele está usando aquilo para se referir a outra coisa, maior. E aqui, quando fala sangue de Cristo, é uma metonímia. Ao que o autor está se referindo? Quando ele fala o sangue de Cristo. O sangue derramado, mas a morte dele, a morte sacrificial dele. Jesus teve uma morte sangrenta. Então, nessa morte sangrenta, o sangue dele foi vertido. Então, de modo muito gráfico, essa metonímia mostra que a morte de Jesus foi violenta e sacrificial. Então, por isso que fala ali do sangue de Cristo. Então, o que foi que nos resgatou? Foram as ml de Jesus que Jesus derramou lá? Jesus derramou só 50 ml de sangue. Se ele tivesse derramado 51 ml, aí mais gente poderia ter sido salva. É isso? Não. Não é quanto de sangue que Jesus derramou. Aqui está falando da morte. Jesus morreu. Essa morte foi uma morte sangrenta. E é essa morte, esse sacrifício, que nos salva. Então é disso que o autor está falando aqui. Ele deu a própria vida. É o valor do próprio Cristo. O próprio Cristo é valioso aqui. E a gente viu que o texto fala ali de cordeiro. Parece que Pedro tem em mente a figura do cordeiro pascal, que é oferecido como oferta para poupar, desde o Êxodo, né, para poupar aqueles que deveriam ter sido mortos. Né? Então o cordeiro foi sacrificado no lugar dos primogênitos. O povo, durante a Páscoa, o povo de Israel, foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão, eles foram resgatados de lá, e a gente está falando sobre resgate aqui. Então parece que Pedro está pensando na Páscoa aqui. Ele falou, olha, Cristo é o nosso cordeiro pascal. E de fato,
Paulo fala, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O que João Batista falou quando viu Jesus? Apontou para Jesus e falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Então, a gente tem essa figura aí dos sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente da Páscoa, né? E os sacrifícios do Antigo Testamento, os cordeiros, eles tinham que ser perfeitos, sem nenhum defeito. Eles não podiam ser mancos, eles não podiam ser cegos, eles tinham que ser perfeitos. Isso tudo era um prenúncio, Deus estava preparando didaticamente o povo para que aquele animalzinho perfeito representasse aquele sacrifício final, perfeito moralmente. O animalzinho era perfeito fisicamente, mas isso era um símbolo de uma coisa maior que viria no futuro, alguém com perfeição moral. Quem é esse que veio e não tinha nenhum pecado? Jesus. Por isso que ele é um cordeiro sem defeito e sem mácula. E de fato nele não tem qualquer pecado. Nenhum pecado. Nada, 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 nada. Zero. Ele é sem defeito e sem mácula. Muito bem. Aí agora a gente tem que olhar para alguns textos que nós não vimos na semana passada. Porque essa expressãozinha do sangue de Cristo, ela aparece algumas outras vezes no Novo Testamento. E mostram aspectos específicos do sacrifício de Jesus e o que isso representa para nós. Então vamos olhar, por exemplo, Atos 20 e 28. Olha o que diz lá, Atos 20 e 28. Abra aí comigo. O Guilherme vai abrir ali também. Quem quiser acompanhar na Bíblia, acompanha na Bíblia. Quem quiser acompanhar ali na tela, pode acompanhar também. Atos 20 e 28. Olha o que Paulo fala para os presbíteros de Éfeso, os pastores de Éfeso, olha só. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, que cuidam do rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É curioso olhar essa construção aqui que aparece no texto, porque nós sabemos que Deus é espírito, não é? Deus, João fala, né? Jesus fala em João 4, Deus é espírito. Mas aqui a gente vê algo que pode parecer um pouco estranho à luz disso, porque se Deus é espírito, Deus tem sangue? Não, ele é espírito, não tem matéria, né? Mas aqui fala que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Como que pode Deus sangrar? Como que pode? Por meio de Jesus. Ele se fez homem, ele sangrou. Então, o Deus, vou inventar uma palavra, dá uma de pastor Marcos aqui. O Deus insangrável, porque não tem sangue, né? Sangrou para comprar a igreja. Ele não tinha corpo na eternidade, mas o Filho encarnou-se para poder morrer e então, com a sua morte, comprar a igreja. Foi barato ou foi caro isso daí? Caríssimo, né? Caríssimo, né? Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, você pode comprar esse carro, mas você tem que dar a sua vida. Você ia falar o quê? Não, tá barato, vou lá comprar aqui. Você ia falar, não, tá meio caro, né? Dar minha vida por um carro, tá meio caro, né? Então, dar a vida para comprar alguma coisa é o máximo que alguém pode pagar. E aqui a gente está falando da morte do próprio Deus. Como pode? Deus é imortal, não é? Mas Jesus morreu? E Jesus é Deus? Então Deus morreu? Morreu, né? Morreu, Deus morreu. Ele deu a vida, ele morreu. Mas Deus não é imortal? É. Mas Deus morreu? Morreu. Aí você fica com esse paradoxo na sua cabeça aí. Aí é a coisa da união hipostática, né? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele morreu, ele sendo Deus, imortal, morreu. E ele precisava morrer, por isso ele se fez homem, para que nós tivéssemos a salvação. E essa morte foi a moeda com a qual Deus comprou a igreja. Olha aí Apocalipse 5:9. Diz assim, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que vocês acham mais bonito desse versículo? O que mais chama a atenção de vocês aí nesse versículo? Qual é o detalhe aí que
salta aos seus olhos e que faz esse versículo ser maravilhoso. Ok, entoavam um novo cântico, eles estão louvando, mas o que desse louvor chama a sua atenção? E ele comprou o quê? Mas o que ele comprou? Lê lá, o que ele está descrevendo, o quê? Pessoas de toda a tribo, até argentino, até brasileiro, tá lá. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O texto usa aí vários sinônimos, né, para mostrar que pessoas do mundo inteiro foram compradas por isso. A gente vai estar lá no céu, na eternidade, aqui no milênio, né? Vai ter gente salva aqui do Brasil, vai ter gente salva da Itália, vai ter gente salva do Zimbábue, vai ter gente salva da Bolívia, vai ter gente salva, enfim, de do Japão, da China, do Vietnã, vai ter gente salva de todo mundo. Existem indivíduos que foram comprados, que foram resgatados. Ou seja, a obra de Jesus não se limita apenas aos judeus. A obra de Jesus não se limita apenas a uma etnia específica. Ela abrange todos. É por isso que o crente não é racista. É por isso que o crente não tem esses preconceitos bobos que a gente vê por aí, né? Porque a obra de Jesus, ela atingiu a todos. Todos foram comprados. Então, com o seu sangue ele comprou. E esse era o louvor que eles cantavam ao Cordeiro. Agora, se vocês olharem em Mateus 26, vocês vão ver que o sangue de Jesus, ou seja, a sua morte, é apresentada como a base da nova aliança. Diga, Augusto. Desculpa, não tinha visto aqui. Diga. Pode perguntar. Ali do todos, toda tribo, língua, povo e nação. Ali está falando que é do mundo inteiro. Todo ali diz respeito às nacionalidades, aos povos. Mas é correto dizer que Jesus morreu para todos ou morreu para os seus eleitos? Ele morreu para os eleitos. Ele morreu. Aí é a discussão entre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Mas esse texto aqui, ele alguém até poderia usá-lo para isso, mas não é a ênfase aqui, né? Mas a questão é, Jesus morreu para dar a chance de todo mundo ser salvo. Então Jesus, a morte dele por ser infinita, é potencialmente suficiente para todos. Isso, então essa é a discussão. Se é cada indivíduo ou se são pessoas do mundo inteiro. Aí são indivíduos, mas a discussão é assim. Jesus morreu para que todos pudessem ser salvos, mas só alguns fossem, ou Jesus morreu apenas para aqueles eleitos. Jesus derramou Jesus derramou o seu sangue. Jesus morreu para salvar um grupo específico, ou Jesus morreu para salvar todo mundo. Se todo mundo quisesse, todo mundo ia ser salvo. Tá? Mas nós acreditamos que o testemunho bíblico diz que Jesus morreu pelos seus eleitos, ele morreu pelas suas ovelhas. Ele derramou seu sangue pelas suas ovelhas. A discussão, ela é geralmente ela é sintetizada na seguinte ideia. Quem defende a expiação ilimitada são os arminianos e os amiraldianos. Eles dizem que Jesus morreu por todos. Todos que quiserem têm acesso à salvação. Todos. Jesus poderia ter morrido pela humanidade inteira. É uma oferta que cobriria a humanidade inteira e essa oferta é real. Se o mundo todo quisesse, o mundo todo seria salvo. Okay. Aí a questão é, Jesus fez uma oferta, uma possibilidade. Talvez ninguém aceitasse. Talvez todo mundo aceitasse. É uma oferta. O outro lado, geralmente os calvinistas, de 5 pontos, eles defendem a expiação limitada. Ou seja, Jesus morreu numa missão de resgate. Ele tinha um alvo. Eu vou resgatar aqueles que o Pai me deu. Então Jesus não derramou sangue por aqueles que o rejeitariam. Jesus morreu por aqueles que o Pai deu a ele. Então, mas aqui, quando o texto fala de toda tribo, língua, povo e nação, não é cada indivíduo do Brasil, da Argentina, não é isso. Aqui está falando que são pessoas do mundo inteiro. Então, sem distinção étnica, Jesus morreu para salvar os seus eleitos desses povos aqui. Certo? Então, na nossa visão, que nós defendemos aqui na igreja, eu acho que é o testemunho bíblico realmente claro quanto a isso. Jesus morreu pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu. Mas os amiraldianos e os arminianos
Amiraldiano é o calvinista de 4 pontos. Ele discorda exatamente desse. E os arminianos, que são é o oposto do calvinismo, eles falam que não, que Jesus morreu para todos. Mas esse sacrifício só é eficaz naquele que crê. Então essa é a diferença. Resumo do resumo do resumo, mas seria isso. Então depois paga uma pizza aí para se redimir. Mas entenderam isso? Ficou claro para vocês isso? Mas aqui no texto o que está falando então é essa ideia essa abrangência, né? Todas as etnias, né? Não tem nenhum favorecimento, todos os povos são alvos da salvação aí de Cristo. Olha aí Mateus 26, 27. Porque agora a gente vê a questão da nova aliança. Os irmãos devem se lembrar que a nova aliança ela foi prometida no Antigo Testamento e ela abrange uma série de bênçãos. Ela foi inicialmente dada para Israel e envolve várias bênçãos, inclusive bênçãos materiais de terra para Israel. Então a volta para a terra prometida, o estabelecimento de um reino ali de paz e tudo mais, algo que Israel ainda está aguardando. Mas junto dessa promessa de nova aliança, junto dessa promessa específica da terra e tudo mais, existe a promessa de perdão de pecados, existe a promessa de habitação perene do Espírito Santo e existe a promessa da gravação da lei no coração. Porque até então, isso não era assim que a coisa funcionava. No Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo não habitava constantemente nos salvos. O Espírito Santo capacitava temporariamente. A promessa da nova aliança é que agora o Espírito Santo moraria nos crentes. E gravaria a lei do coração, ao invés de colocar em pedras, ele gravaria isso no nosso coração. Isso já se cumpriu nos crentes. Os crentes já desfrutam de aspectos dessa nova aliança. Nós não somos beneficiados com a questão da terra, com a questão da paz territorial lá, militar, porque nós não somos judeus. Mas um dia os judeus vão desfrutar disso. Mas desde já nós desfrutamos dessas promessas da nova aliança, perdão de pecados, habitação do Espírito Santo e gravação da lei no nosso coração. E isso aconteceu porque a morte de Jesus foi a base para isso. A morte de Jesus ratificou, não é retificou, é ratificou. O que é ratificar? É confirmar, tá? É dar a base para isso. Então olha ali, Mateus 26, 27 a 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, para o perdão de pecados. Então, o que é a base da nova aliança ali? É o sangue de Cristo, representado ali pelo cálice, né, pelo vinho que eles estavam tomando. Olha aí Marcos 14, 23. É o mesmo relato pela ótica de Marcos. A instituição da ceia, né? A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Lucas 22, 20, por favor, Guilherme. Oi. Alguns olham para esse detalhezinho, alguns comentaristas olham para essa palavrinha e eles falam: olha, não é derramado por todos, é derramado por muitos. Outros vão falar: não, seria um exagero apoiar toda uma doutrina em cima disso, porque muitos diz respeito à quantidade de pessoas. É verdade que não é todo mundo, mas é muitos. Então alguns vão falar que seria um exagero, mas é um detalhezinho relevante. Não é derramado por todos, é derramado por muitos. Ou seja, é um grupo grande, mas é um grupo delimitado. Não é geral, não é todo mundo. Foi derramado por muitos. Quando a gente casar isso com outros textos, fica claro que o sangue foi derramado pelos eleitos. Certo? Olha aí a Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E quando a gente olha 1 Coríntios 11, 25, a gente vê o apóstolo Paulo repetindo isso, 1 Coríntios 11, 25, repetindo isso as orientações quanto à ceia, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Então o que nós fazemos aqui mensalmente, um domingo por mês? Nós lembramos do sacrifício de Jesus. E quando nós bebemos o cálice, o que nós estamos lembrando? Que a morte de Cristo, representado ali no seu sangue, né, no cálice, no copinho com suco, forneceu a base da nova aliança. Então, se nós temos perdão de pecado, se nós temos a habitação do Espírito Santo, se nós temos a lei gravada no nosso coração, é porque a morte de Jesus aconteceu. E nós lembramos isso de modo especial a cada ceia que nós tomamos, certo? Mas olha aí alguns outros aspectos dessa expressão relacionada ao sangue de Cristo, né? Veja aí, por exemplo, Romanos 3, 24. Porque, além da questão da nova aliança, ou conectado a isso, né, mas olhando para outros aspectos da nossa salvação e do que nós desfrutamos, a gente vê que a morte de Cristo serviu de base para propiciação, para justificação, para purificação e para libertação dos crentes. Olha aí, do 24 ao 26. Sendo justificados, justificado é ser declarado justo, sem culpa diante de Deus, né? Inculpável. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. O meu versículo favorito da Bíblia é o versículo 26, porque fala que em Jesus Deus se tornou justo e justificador. Porque, vejam, ao perdoar o crente, Deus não está fazendo vista grossa ao pecado. Deus não está ignorando o seu pecado. Eu vou fingir que eu não estou vendo. Não. Ele é justo. Ele tem que punir o pecado. Ele tem que trazer a condenação devida aos rebeldes. Ele não pode fazer vistas grossas a isso. Ele não pode fazer como os juízes do nosso país e sair inocentando todo mundo, mesmo com claras evidências de crimes, de corrupção e tudo mais. Deus não é como os juízes do nosso país. Então ele tem que ser o justo. Mas como ele poderia punir o pecado e ainda assim perdoar aqueles que ele quer? Só se alguém pagasse o preço no lugar dessas pessoas. Então por isso que ele é o justo e justificador. Ele é quem declara aquela pessoa justa porque ele próprio assumiu o ônus desse perdão. Ele pagou o preço disso. E se vocês olharem os versículos anteriores, vocês vão ver que tudo ali está conectado à morte de Jesus, né? Olha só, Deus propôs no seu sangue propiciação. O que é propiciação? O que é isso? O que é propiciação? O que é propiciação? Isso, é uma oferta para tornar Deus propício, para aplacar a ira de Deus. Então Deus estava irado com o pecado e Jesus foi apresentado como uma oferta para aplacar, para satisfazer as exigências de Deus. Isso aconteceu na sua morte. E assim ele manifestou a sua justiça. Então, a morte de Jesus é essencial para que nós sejamos declarados justos e tenhamos perdão. Olha aí o capítulo 5, Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que sangue é a morte. Nós somos justificados pela morte de Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, olha aqui o paralelismo, né? Morte do seu filho e lá em cima, sangue. Então, agora fica claro. Quando fala de sangue, está falando da morte. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha aí Efésios 1:7. Vários textos, né, mostram isso. Olha aí Efésios 1:7. Tudo conectado à morte de Jesus. No qual temos a redenção, esse resgate que nós estamos falando, né? Pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. De novo, o sangue ali. Olha agora Hebreus 9. Hebreus 9, 12 a 14. Tem vários textos, a gente não consegue ler todos, né? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção,
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, foi um sacrifício perfeito, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós temos acesso agora a Deus. Olha o 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Pode avançar. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei do Antigo Testamento, se purificam com sangue. Já estudamos isso com o pastor Marco já, né? Todos os rituais e tudo mais. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, qual era o único jeito do homem ser perdoado por Deus? Por meio da morte de alguém. Alguém tinha que morrer. Ou nós morreríamos pela eternidade, pelos nossos pecados, ou alguém pagaria esse preço no nosso lugar. E quem fez isso foi Jesus. É isso que o autor de Hebreus está falando. Sim. Pastor Nicolas, aquela passagem de Gênesis que fala que quando Adão e Eva pecou, houve-se para tampar no texto dele o sacrifício de dois animais ou de um, aquilo ali serve como perdão de Deus? Muitas pessoas falam que aquilo ali foi a graça de Deus ali. Sim. Assim, o que o texto ensina com certeza é a graça de Deus em dar uma roupa adequada para que o homem e a mulher pudessem cobrir a sua vergonha. O que alguns dizem é que pelo fato de ter sido uma roupa feita de pele de animais, esse foi o primeiro sacrifício da história. Então é como se fosse um embrião do sistema sacrificial que por sua vez apontaria para Jesus. Mas nem todos concordam quanto a isso. Se é realmente uma referência embrionária ao sacrifício. Tipo, para Deus perdoar, para Deus estabelecer ali algum tipo de relação, é necessário a morte de alguém. No caso, a morte dos animais ali. Mas nem todos concordam quanto a isso, quanto a esse aspecto sacrificial ali. Tá? Porque não é um indício tão forte, é uma sugestão que alguns dão. É interessante você falar, realmente, né? Pelo fato de ter sido roupa de animais, né, e tudo mais. Então, mas ali não é mencionado nada quanto a essa prática sacrificial. Está falando que Deus fez ali a roupa para cobrir Adão e Eva, né? E alguns falam, isso daí envolveu o primeiro sacrifício da história que apontava para Jesus e tudo mais. Então, alguém tem que morrer para cobrir a vergonha. Então, foi a primeira vez que embrionariamente isso foi anunciado lá no Éden. E alguns falam, isso aponta para o que Jesus faria lá na frente. Mas nem todos concordam quanto a isso. Nem todos concordam. É interessante, mas o texto não dá tantos indícios assim disso, né? Pode ser, não seria um absurdo, mas nem todo mundo concorda quanto a isso. Olha aí, Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo. 1 João 1,7. Uma maratona de versículos aí. Mas notem, todos estão se referindo à morte de Jesus. A morte de Jesus fez isso, a morte de Jesus justificou, a morte de Jesus purificou, a morte de Jesus tornou Deus propício, tudo isso. Olha aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos garante o perdão dos nossos pecados. Nós pecamos diariamente. Mas nós pedimos perdão a Deus e nós temos a certeza de que receberemos esse perdão. Por quê? Porque a morte de Cristo garante isso para nós. E por fim, olha aí Apocalipse 1. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aí mostrando a riqueza
a fartura do que a morte de Jesus nos proporcionou. Nós somos libertos dos nossos pecados, da culpa, da escravidão do pecado e mais. Agora, nós não somos pouca coisa não. O mundo diz que a gente não é nada, que a gente é esgoto, que a gente é escória, que a gente tem que ser desprezado. Mas olha o que a morte de Jesus nos deu de presente. Agora nós somos reino, nós fazemos parte desse reino, nós reinaremos com Cristo. Nós somos sacerdotes. Não existe mais uma classe sacerdotal exclusiva como no Antigo Testamento. Agora todos os crentes são sacerdotes. Nós desfrutaremos disso pelos séculos dos séculos, para sempre. É algo que nos foi dado agora e louvaremos a Deus por isso pelos séculos dos séculos. Legal. Então tudo isso daí, volta lá por favor, Guilherme, para 1 Pedro 1,19. Então tudo isso daí mostra que de fato o sangue de Jesus, ou seja, a sua morte, deu para nós muitas coisas. Muitas coisas. Nos colocou na nova aliança, nos deu justificação, perdão, redenção, resgate, tudo que nós temos foi pela morte de Jesus. É a morte de Jesus que nos garante essas coisas. E quando a gente entende, então, agora essa expressãozinha corretamente, né, o que significa o sangue de Cristo, a gente corrige aquelas ideias meio pentecostais, aquelas expressões meio pentecostais, né, do sangue de Jesus tem poder, né? Que o pessoal fala, tá em perigo, você tem que falar, o sangue de Jesus tem poder, né? Se você falar, tá amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, tudo isso são como que abracadabras, né? Que você usa para receber algum tipo de poder especial, né? Então eu lembro quando eu convivia com alguns parentes pentecostais, que quando, sei lá, a pessoa estava andando em casa de madrugada e ela ouve um barulho, ela fala, sangue de Jesus tem poder, né? E aí qualquer espírito imundo era automaticamente amarrado, né? Caía lá, ele falou a palavra mágica, agora já era, né? Então, você está lá numa situação assim, alguém fala uma coisa que você não gosta, fala, sangue de Jesus tem poder. Pronto, miou o que a pessoa falou, já era. Azarou tudo que a pessoa falou. Você deu uma resposta ali que quebrou as pernas da pessoa, né? Falou sangue de Jesus tem poder, então. Quando a gente fala que o sangue de Jesus tem poder, o que nós estamos querendo dizer? O que isso quer dizer? Significa que se eu falar que o sangue de Jesus tem poder, desce alguma coisa do céu, acontece alguma coisa mística. O que significa falar que o sangue de Jesus é poderoso? É poderoso para quê? Tem um hino, não é? Não tem um hino? Há poder no sangue de Jesus, né? Que poder é esse? É o poder para nos purificar, para nos salvar. É esse o poder. E não é o poder no sangue. É o poder no quê? Na morte. É isso que o texto fala. A morte de Jesus é suficiente para nos perdoar. Ela é poderosa para nos dar a salvação. É isso. Então esses jargões pentecostais, né? Sangue de Jesus tem poder e tudo mais, isso daí é puro misticismo. Puro misticismo, né? Como se fosse uma palavra mágica que você fala e de algum modo algo místico acontece ali. Não é isso. Não é lenda, é uma macumba gospel mesmo, né? É uma ideia, é uma palavra mágica que é falada. Você fala essa palavra, fala sangue de Jesus, então Jesus sente nas veias lá o sangue dele trepidar, né? E ele libera um poder assim, e os demônios, não, agora o que eu vou fazer e tal. Nada a ver. Quando fala o sangue de Jesus, está falando da sua morte. E a morte de Jesus é poderosa para nos salvar. É isso. Agora vamos ver rapidinho, a gente só vai ler, né? O versículo 20. Que diz aí que o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. Olha aí. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Se vocês repararem aí, vocês vão ver que nesse versículo existem duas ações de Deus em tempos distintos. Tem dois momentos aí, é um versículo que foca em dois momentos da história. Quais são esses dois momentos? Olha aí. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é antes da fundação do mundo, ou seja, quando nada existia, quando só Deus existia, né? Só Ele estava lá na eternidade passada, como nós geralmente falamos. Só Deus existia. Esse é o primeiro momento aí do texto. E qual que é o segundo momento? Fim dos tempos. E quando é o fim dos tempos? Hoje. Hoje é o fim dos tempos. Isso, exatamente. Nós estamos no fim dos tempos há 2000 anos quase. Essa expressãozinha aí, fim dos tempos, se refere ao nosso tempo agora e o tempo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro.
O fim dos tempos é uma expressãozinha teológica para falar do período de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão e a sua segunda vinda. Esse período de tempo, da ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, é chamado de fim dos tempos, ou últimos dias. É uma expressãozinha que a gente vai ver alguns textos numa próxima oportunidade que falam sobre isso. Mas, esse texto então tem esses dois momentos. Algo lá na eternidade passada e algo no presente. Agora, tem um detalhezinho aí desse versículo que deveria deixar os leitores de Pedro animados. Porque lembram, eles estavam sendo desprezados, eles estavam sendo zombados, eles estavam sendo ridicularizados. O que desse versículo deveria deixá-los animados, revigorados? O amor de Deus. O plano eterno que foi traçado antes de tudo existir, ele foi executado no tempo e no espaço por amor de quem? Dos crentes. Então o mundo despreza os crentes. O mundo zomba. O mundo fala que os crentes nós somos ridículos para o mundo. Ridículos. Nós somos a escória para o mundo. Nós somos alvo de zombaria o tempo todo. Mas Pedro está lembrando seus leitores, olha, vocês são amados. E vocês são tão amados por Deus, mas tão amados por Deus, que existe um plano eterno em andamento ao longo da história. Um plano que foi traçado antes de tudo existir. Antes de existir qualquer coisinha material, antes de existir qualquer coisa da criação, Deus já tinha falado, eu vou criar e vou salvar o Márcio. Eu vou criar e salvar a Sofia, a Júlia, o Jefferson, o Lucas. Lá atrás, na eternidade passada, o seu nome estava na mente de Deus. E esse plano foi executado no tempo e no espaço com rigor, um rigor absoluto. Cada partezinha desse plano ao longo de toda a história, desde antes da eternidade até o futuro, né, quando nós esperamos ainda, todo esse plano está sendo traçado meticulosamente executado, está sendo meticulosamente executado por amor de vós. Olha só, não é que a gente merece alguma coisa, não é isso. Não é por mérito de vós, é por amor. Por amor de vós. Diga, Márcio. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sem dúvida. Sem dúvida. Esse amor de Deus é tão intenso que é um amor que custou o próprio Filho. O Pai deu o Filho como sacrifício pelos pecados. E ele fez isso por amor. É gracioso, misericordioso, mas também é justo. Mas também é justo porque esse plano envolveu sangue. Esse plano envolveu a morte violenta, sangrenta de alguém. De alguém que não merecia morrer. Nós merecíamos a morte. Mas por amor houve essa troca, essa maravilhosa troca, essa bendita troca. Alguém assumiu a nossa morte para que nós assumíssemos a vida, ganhássemos a vida. Então esse versículo deveria encorajar os leitores de Pedro. E tem que nos encorajar também, né? Tem que lembrar, eu sou alguém amado, tão amado que existe um plano eterno que está em execução desde a eternidade para me salvar. Não porque eu mereço, não porque eu sou o mais fino que o ouro de Ofir, né? Mais precioso do que a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto, não por causa disso, mas porque Deus me ama tanto que Ele, na sua graça, me escolheu e enviou Jesus para morrer no meu lugar. Agora, esse amor, ele é desfrutado pelos crentes. Os crentes desfrutam desse amor, os crentes experimentam esse amor. Eu espero que todos aqui sejam crentes. Se você não é crente ainda, se tem alguém aqui que não é crente ainda, essa pessoa não conhece o amor de Deus. Essa pessoa não desfruta desse plano a nível pessoal, não se apropriou desse plano ainda, desse plano maravilhoso. Essa pessoa não conhece a profundidade desse amor, a riqueza desse amor. Olha tudo que o crente é. Ele é justificado, perdoado, ele é feito reino sacerdote, ele tem paz com Deus. Tudo isso por causa da morte de Cristo, nesse plano, como parte, o auge desse plano. Então, é um amor inimaginável. É um amor maravilhoso, que os crentes têm acesso, foram beneficiados por essa ação de Deus. Então, se alguém não é crente, tem que refletir em cima desse amor, né? E nós temos que orar para que essa pessoa
aceite esse amor, para que a pessoa creia nesse plano e faça parte, então, seja beneficiado, se aproprie disso. E na próxima ocasião, então, a gente começa aí a partir do versículo 20. Eu pensei que eu ia terminar até o versículo 21 hoje, mas só fiquei no 19 mesmo, né? Então, pelo menos agora ninguém mais vai falar sangue de Jesus tem poder quando vê uma barata no banheiro, né? Então, vê uma barata no banheiro, você tem que falar que o Baygon tem poder, não o sangue de Jesus. Sangue de Jesus, você não tem como você espirrar sangue de Jesus na barata, né? Tem que espirrar Baygon, SBP, essas coisas aí, né? Não o sangue de Jesus, nem emburrifar sangue de Jesus. Até porque sangue de Jesus é a sua morte, né? Não é que o sangue tem algo especial ali. Vamos orar então para terminar, e aí nós estamos despedidos. Senhor, nós agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado porque por meio daquela morte violenta, sangrenta, nós temos o perdão de pecados, nós somos declarados justos, ou seja, temos acesso agora ao Senhor, estamos livres no seu tribunal, podemos agora chamar o Senhor de Pai, nós temos agora o perdão dos nossos pecados, a habitação do teu Espírito, uma nova consciência com a tua lei gravada no nosso coração. Obrigado porque tudo isso está fundamentado no sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício esse, de fato, preciosíssimo, Pai. Obrigado porque isso é prova do seu amor, não do nosso mérito. Nós não merecíamos isso, pelo contrário, nós merecíamos a sua ira eterna, a morte eterna. Mas o Senhor fez repousar sobre Cristo o castigo que era destinado a nós, para que por meio da morte de Jesus nós pudéssemos ganhar vida. E obrigado, Pai, porque de fato a morte de Cristo tem o poder de nos resgatar de uma vida vazia, nos resgatar dos nossos próprios pecados, de uma escravidão à imoralidade, aos nossos pensamentos, para que nós vivamos para o Senhor, como servos do Senhor. Obrigado por isso, que essas verdades sejam vívidas em nossa mente e nos levem a um viver reverente. Esse era o alvo, essa era a meta do apóstolo Pedro ao escrever essas palavras, e que isso nos encoraje em meio a uma sociedade que nos ridiculariza, que nos despreza, que nós lembremos que nós somos amados pelo Senhor. Leve-nos agora em segurança para casa, que sua mão bondosa esteja sobre nós nos dias que faltam ainda da semana, e nós estejamos aqui reunidos em segurança na sexta-feira para a nossa conferência. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém.